continuidade à última aula, a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre contradomínio e domínio. Então, seja uma função f de a em b, uma função, né? O conjunto A é chamado de domínio de f e o conjunto B é chamado de contradomínio de f. Na seguinte situação, vamos ver esse exemplo aqui. Sendo A 1, 2, 3 e 4 e B 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a função f de a em b tal que f de x é igual a x mais 2 tem domínio A, que é o que está aqui, e contradomínio B, que é o que está aqui. Então, como é que ele vai estar fazendo a ligação desses elementos aqui, ó? Então, observe que a função f de x igual a x mais 2, o que significa que esses elementos são o domínio, que é o x, e esses elementos todos é o contradomínio, que é o y. Mas, como a gente pode descobrir quem é a imagem, ou seja, quem é relacionado com quem aqui? Então, é só observar a lei da função, que é essa daqui, e no lugar do x, a gente vai estar colocando os elementos do domínio, que é o que está aqui, ó. Então, por exemplo, esse primeiro elemento vai ter que fazer com todos. No lugar do x, vai colocar cada um desses. Então, ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. E aí está relacionado todos os elementos. Então, aqui seria uma função, porque cada elemento de x aqui está relacionado com um de y e não tem ninguém faltando aqui. Então, basicamente é isso. É só observar a lei da função e substituir os valores do domínio e descobrir quem são as imagens respectivas. Exemplo 7. Sendo A igual a Z, ou seja, o A é o conjunto dos números inteiros e B também é o conjunto dos números inteiros. A função de A em B, tal que f de x é igual a 3x, tem domínio A e contradomínio B. Então, ele está dizendo o seguinte: a função, o y, ele vai ser igual a 3x, ou seja, todos os elementos aqui desse conjunto é o x. Todos os elementos desse conjunto é o y. Então, se eu quero relacionar, eu vou utilizar a lei da função aqui, e no lugar do x, eu vou estar substituindo por cada um desses. Então, como aqui só temos 3 vezes x, é só fazer aqui, ó. Cada um desses aqui é x. Então, fica 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí, acabou. Quem são os elementos do domínio da função? Todos esses elementos aqui. Quem são os elementos do contradomínio? Todos esses aqui. E quem é a imagem? Quem está com as setas, que são esses elementos somente relacionados com a setinha aqui, ó. Então, aqui a gente consegue visualizar de uma forma melhor o que seria esse conjunto imagem. Então, vamos observar. Seja f de a em b, uma função, chama-se conjunto imagem de f, o subconjunto, IM, justamente para não precisar ficar escrevendo o nome imagem completo. Do contradomínio constituído pelos elementos y, que são imagens de algum x pertencente a A. Então, basicamente, aqui é só uma exemplificação. Nós temos uma função onde tudo que está aqui é o domínio, tudo que está aqui é a imagem. E quem está com a seta, que são esses elementos aqui, eu falei errado. Tudo que está aqui é o domínio, tudo que está aqui é o contradomínio. O que está aqui é a imagem. Então, a imagem é quem está com a seta, que está tendo relacionamento com os elementos do conjunto A. A mesma coisa acontece aqui. Tudo aqui é domínio, tudo aqui é contradomínio e essa parte vermelha seria a imagem. Como é que a gente pode estar representando dessa forma? IM, imagem, é igual a esses elementos aqui. Lembrando que é só colocar o colchete. Já nesse caso aqui, ó, ele não colocou os elementos menos 6, menos 3, 0, 3 e 6 somente porque tem reticências para cima e tem reticências para baixo. Por que tem essas reticências aqui? Porque no exemplo que a gente está utilizando aqui, ele está falando que é o conjunto inteiro.
conjunto inteiro. Então, o conjunto inteiro ele é infinito. Aqui ele só exemplificou alguns, mas ele bota as reticências para indicar que isso aqui vai para o infinito negativo e para o infinito positivo. Então, quando você vai escrever, você tem que fazer a mesma coisa. Como é que você faz isso? Você vai dizer que a imagem é um y pertencente a z, que é o conjunto de números inteiros, que a gente sabe que é z porque está dizendo aqui. E a lei da função, y vai ser igual a 3 vezes z, com o z pertencente ao conjunto z. Então, vamos estar fazendo esse exemplo aqui. Ó. Questão 21, seja f de A em B, em que A é igual a esses elementos e B igual a esses aqui. Em cada caso, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f. Então, vamos estar fazendo a letra A. Nessa letra A, seja f de A em B, ou seja, a f de A em B, dada por f de x igual a x mais 2. Vamos escrever esse conjunto aqui. Então, nesse conjunto, questão 21, ele fala que os elementos de A são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ele quer cada elemento. Eu vou estar fazendo com pente, vai ficar melhor. Então, vamos utilizar aqui a mesma situação anterior. Vamos fazer esse conjunto. Vamos chamar esse conjunto aqui de A, esse conjunto aqui de B, e vamos colocar os elementos que ele diz pertencer. Ó. O conjunto A, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2, então começa do menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B, menos 1 até o 5. Então, o conjunto B, menos 1 até o 5. A função, ele diz que é de A em B, dada por f de x igual a x mais 2. Então, eu escrever também a função f de x igual a x mais 2. Então, com isso aqui, a gente vai estar respondendo tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou estar tendo que resolver todos esses elementos do domínio que está aqui. Então, primeira coisa, f de menos 2. Como a gente já fez na aula anterior, a gente vai substituir no lugar do x, vai colocar o seu valor, que é menos 2. Menos 2 mais 2, isso aqui vai dar 0. Ou seja, a gente vai estar relacionando o menos 2 com o 0. Depois, a gente vai estar fazendo o f de menos 1. F de menos 1 é a mesma coisa anterior, menos 1 no lugar do x, ó, menos 1 no lugar do x,
menos 1 a gente vai colocar no lugar do x, mais 2. Isso daqui vai dar 1. Vou fazer logo as outras. Então, a gente, na próxima, vai estar ligando menos 1 com 1. Menos 1 com 1. Vou fazer logo tudo aqui. Ó. F de 0 vai ser igual a 0 mais 2, que é igual a 2. F de 1 vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. O F de 2 vai ser igual a 2 mais 2, que é igual a 4. E aí é só fazer o menos 1 é com 1, o 0 é com 2, o 1 é com 3 e o 2 é com 4. Pronto. Só que aí ele pede para dizer na questão quem é o domínio, contradomínio e a imagem. Então vamos escrever. Domínio da função vai ser igual a todos os elementos que estão aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio da função vai ser tudo que está no conjunto B, que é o que está recebendo a associação. Então, é menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a imagem da função vai ser todos que estão relacionados no conjunto de contradomínio, ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, todos os elementos estão aqui relacionados. Vocês vão estar exercitando, fazendo a letra B e a letra C. Essas duas letras aqui. E essa questão 26. Considere os pontos. Aqui é só para treinar realmente, fazer o plano cartesiano. Quero que vocês treinem dos pontos A até o ponto I. Não precisa estar fazendo planos para cada um desses pontos, não. Só um plano cartesiano só. E situa todos eles, identificando quais estão sobre os eixos das abscissas e quais estão sobre os eixos das ordenadas. E quais deles estão no primeiro quadrante, no segundo e no terceiro quadrante. Para quem está com dúvida, lembrando que primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. O eixo das abscissas é o eixo X.
O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ponto menos 4 e 0 estaria, o x é menos 4, então ia estar aqui em cima. Nesse ponto aqui, ele vai estar pertencente ao eixo das abscissas. Se ele estivesse aqui, ia estar pertencente ao eixo das ordenadas. E para ele estar aqui, o que é que tem que acontecer com o meu x? O meu x tem que ser 0. Por exemplo, esse h, 0 e menos 2, ele vai estar mais ou menos aqui embaixo. Logo, ele vai estar no eixo das ordenadas. Então, eu quero que vocês exercitem essas questões. Até a próxima aula.